gastaria 637 mil reais só para alugar um carro? Eu tenho certeza que você não gastaria, mas alguns candidatos gastaram isso. E adivinha só gastou porque não é dinheiro dele, saiu do dinheiro do povo. Pois é, e é nada mais, nada menos do que o nosso querido falsa-direita Ricardo Nunes. Estão preparados? Que esse vídeo eu vou trazer certas coisas que a mídia não te conta, ou pelo menos a campanha do Nunes não te contou. E sem contar que vocês sabem, né? Quando a direita é uma coisa e quando a esquerda é outra, mas finalmente algum jornal falou sobre isso. E para melhorar o nosso vídeo ainda, no final eu vou trazer um vídeo do Augusto Nunes, que fez a retrospectiva 2024 governo Lula, que vou te falar, foi a melhor de todas. Estão preparados? Então já deixa o like, compartilha, se inscreva e vamos falar um pouco sobre política. Eu acredito que se você votou no Lula e tem um pingo de sanidade mental, você sabe que o governo não foi bem aquilo que o Lula tinha prometido no início, né? E com certeza não vai ser daqui pra frente. Mas uma coisa é certa, tem gente que passa pano pra qualquer erro, mas tem gente que já gosta de dizer a verdade. E a verdade é que às vezes precisa prevalecer de quanto o governo do amor é cheio de ódio. Estão preparados? Bora lá, retrospectiva que teve sobre o Augusto Nunes do governo Lula. E põe nos comentários se vocês concordam com ele. Eu concordo totalmente. A Marinha da Amazônia, né, que sabia tudo sobre a Amazônia, diz agora, não, o Brasil precisa fazer mais. Mas quem não fez? Quem não fez 2 anos não bastam? Tem todos os especialistas. A Marina é mulher, né, tem que resolver o problema da ONU com mulheres. Manda a Dilma para lá, então. Manda a Dilma, manda a irmã da Marielle, né, que tá lá em Brasília, não sabe direito o que faz aí, não consegue nem denunciar um assediador ao lado, que era o ministro dos Direitos Humanos. O Lula nomeia um assediador para o ministro dos Direitos Humanos, uma ministra que é assediada e não fala nada, a Marina Silva, que não sabe mais onde fica a floresta, nem o que é uma floresta tropical. E ele fica falando em nomear pessoas. Se ele soubesse indicar pessoas para o cargo certo, ele pediria demissão da presidência amanhã. Mas e aí, vocês concordam com ele? Por mim, toda certeza. Eu nunca vi escolher tanto ministro ruim de uma vez só. Cara, o Lula errou em tudo, cara. Errou em tudo, foi os ministérios. Pra começar, né? A gente já tem um time de futebol, de ministério. Eu não sei pra que tanto ministro. Vocês abrirem, eu vou até abrir a lista pra vocês aqui dos ministérios, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. São 37 ministérios. Aí eu vou te pegar, tanto que é inútil você ter 37 ministérios, por exemplo, isso aqui. Pra começar, a gente tem o Ministério da Agricultura e a Pecuária. Legal, beleza, mas se você rodar mais pra baixo, você vai ver que a gente também tem mais ministérios, tá, gente? Eu tô até trazendo aqui, não é pra vocês não tirar pra não ter gente falando que eu tirei da minha mente que tem esses ministérios, tá? Isso aqui tá escrito assim, realmente tem esses ministérios. Aí, de novo, a gente tem outro ministério, que é da pesca e aquicultura. Aí a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, legal, beleza, né? Mas eu não sei se vocês perceberam que o governo Lula fez nada mais, nada menos do que pegar um ministério antes e dividir e virar 3, cara. São 3 ministérios para assunto, você fala, pô, não precisa nem de ministro para defender isso. O ministro basta. Para que você precisa criar um ministério para agricultura, depois você cria um para aquicultura, e aí vai criando mais ministério para meio ambiente? Só um já resolve o problema. E vou te falar, no governo Lula, com 3 ministérios sobre essa questão de natureza, fauna e flora, não conseguiu resolver um problema, só um problema, que era as queimadas. A Marina não fez nada, desapareceu, foi para Nova York, a querida. Os outros também, os outros ministros que a gente nunca nem vê. Por isso eu já falo pra você, não precisa desse tanto de ministério. E o terceiro, ou o segundo motivo é, cara, ele pôs tantos ministros, mas metade dos ministros ou tinham envolvimentos com assédio, ou não denunciavam o assédio que sofria dos próprios ministros que envolviam assédio, ou tinha envolvimento com milícias, ou então está sendo incriminado na justiça. E é só um resumo dos principais ministérios do Lula. Então você fala, pô, como é que alguém vai ter seriedade num país desse, onde os ministros de meia e meia hora são arrancados porque não foram feitas escolhas certas? Pois é, mas calma, que esse governo do amor não é a única coisa que acontece, é ter ministério a rodo, sem sentido, e praticamente ministro que não sabe fazer nada. Também é muito comum nesse amor do governo Lula ter aquela coisa, medida para um, medida para outro. E pelo menos a Revista Oeste trouxe isso pra gente, né? Galera, ladrão, genocida, xenofóbico, a liberdade de expressão relativa.
O que acontece? O Metrópolis trouxe isso daqui pra gente, que é uma matéria. Pra quem não sabe, o Nicolas Ferreira tá recebendo um processo porque falou mal do Lula e chamou ele de ladrão. Tá, legal, beleza. Até aí tudo tranquilo, mais ou menos. Mas como vocês sabem, ele foi processado, criou uma certa quantidade de caos sobre isso, né? Não sei como não quiseram caçar o mandado do Nicolas por conta disso, mas é aquela coisa, para uns é uma coisa, para outros é outra. O que aconteceu é que depois de um tempo, uma deputada do PL chamada Júlia Zanata acabou processando um colunista, tá, gente? Que se referiu a ela como praticante de xenofobia, só que o que aconteceu? O judiciário entendeu que estava tudo bem, que é tudo tranquilo, que aquilo era só uma mera opinião dele, ou seja, para uns é mera opinião, para outros já é um crime, já precisa receber processo, já tá difamando a honra da pessoa. Infelizmente, isso no Brasil tá sendo uma coisa que a gente tá vendo a rodo, né? Isso aqui é só mais uma prova de que isso acontece. E aliás, pelo menos o Metrópolis trouxe a verdade pra gente, que uma coisa que a gente vê que falta hoje nos jornais são a verdade, né? E pelo menos a Revista Oeste trouxe os debates. Porque o que mais tem na mídia hoje é aquela tal de matéria que induz você a entender tudo errado, como, por exemplo, essas sobre o Pablo Marçal. Marçal defende, aliás, o suspeito com o elo do PCC. Meu respeito a você. Galera, teve o debate, o Marçal falou sobre, então, o presidente do partido dele. E vocês sabem que tá tendo aí uns negócios na justiça com o presidente do partido do próprio Pablo Marçal, de envolvimento com o PCC. Aí perguntaram pra ele sobre o que ele achava sobre isso. O Pablo Marçal nada mais disse, sim, eu respeito ele. E se ele fez alguma coisa de errada, que ele vá para a cadeia. Mas até então, como não provaram, eu tenho apenas meu respeito. Se ele fizer alguma coisa, vou me virar contra ele e não vai ter absolutamente ninguém do meu partido que vai ter cargo dentro da Prefeitura de São Paulo se eu entrar. Foi nada mais nada menos do que essa fala, só que o Metrópolis distorceu. Para quem para e lê isso aqui, pensa, meu Deus, Pablo Marçal apoia a galera do PCC. Não é nada mais nada menos do que uma distorção da matéria e do que realmente aconteceu. Pablo Marçal nunca disse que apoiava o cara. Ele disse que sim, compreende que ele está passando pela essa situação na justiça e que se ele for condenado, que ele pague. Nada mais foi falado sobre isso. Somente isso, mas o Metrópolis distorceu. Não só como isso vem sendo distorcido na mídia, como também quem é Guilherme Boulos e suas alianças. Isso aqui foi publicado pela Marina na hora que ela estava no debate, né, que ela falou que ia soltar isso aqui na mídia, que é Daniel Caras. Quem é esse cara, galera? É nada mais que o coordenador da campanha do Guilherme Boulos, tá? Só que eles foram a fundo e descobriram certas coisas. Mais oportunidades para a gente ter um futuro melhor. É educação. E quem está comigo aqui hoje é o Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da USP, esteve comigo em várias outras caminhadas de construção de programa de governo, coordenador honorário da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, teve à frente de várias iniciativas, inclusive da luta que instituiu o Fundeb, né, no nosso país. Obrigado, Daniel, obrigado, Cida, pela disposição de ajudar a gente, não só de estar aqui hoje para conversar, nesses minutos, mas de meses e meses de trabalho com muita gente para a gente construir um belo programa. Pois é, mas o que acontece? Vasculharam a vida de quem era Daniel Cara e encontraram algumas coisas, como por exemplo aqui a relação entre a Rússia e a Ucrânia. Guerra Rússia e Ucrânia. Todo mundo sabe que a Rússia é a culpada disso tudo, que a Rússia invadiu a Ucrânia primeiro. E ninguém defende a Rússia, porque a gente sabe que foi a maior palhaçada de todas o que a Rússia fez. E encontraram uma prova desse cara aqui da campanha do próprio Guilherme Boulos defendendo a Rússia. Encontraram também o uso de linguagem neutra. Que lindo, a galera que não estuda o português, né? Aí eu te pergunto, se o Boulos for prefeito, vocês acham mesmo que ele vai salvar a humanidade? Galera, não, né? Guilherme Boulos, nada mais nada menos depois que ser prefeito, ele vai soltar as garrinhas dele e vai mostrar quem é realmente ele e o PSOL, né? Ele não vai ficar nessa imparcialidade, esse cuidado todo pra falar com o público, não vai, galera. Isso aí é só técnica de campanha. Acabou isso aí, galera. Vai vir o antigo Guilherme Boulos, que defendia tudo aquilo que vocês sabem, né? Invasão do MST, que ele chama de justo.
E sem contar que vai ter aí as linhas, liberação daquelas coisinhas e também até mesmo pregar que bandido precisa de reabilitação, quando você vê que a pessoa cometeu um crime de extrema atrocidade. Isso tudo é nada mais que marketing. E o povo de São Paulo já percebeu, e é tanto que Guilherme Boulos já tá cascando fora, tanto pelas pessoas que apoiaram a campanha dele, como por exemplo o Janones, que começou lá no início e agora lascou com a campanha do Boulos, porque pra quem não sabe, todo santo dia quando tem debate, votam na questão da rachadinha. E Guilherme Boulos nada mais nada menos que passou o pano pro Janones com rachadinha. Mas ele diz que não. Porém, o que está visto lá dentro do Congresso, salvo nas filmagens que, se vocês olharem da câmera, vocês vão achar o vídeo, ele passou pano. E por conta disso e outras milhões de coisas, a campanha de Guilherme Boulos está indo ladeira abaixo. E só ele que não quer ver isso. Mas uma coisa me surpreende. A galera da esquerda se candidatando. Aí eu te pergunto, você prefere a esquerda ou a direita? Se você disse esquerda, eu quero te mostrar um vídeo pra ver se você ainda gosta da galera que usa a linha da esquerda e veste aí a foice e o martelo. Dá uma olhada nisso aqui desse candidato. Aí eu te pergunto se ainda tem salvação o Brasil. Pra mim, depois disso aqui, vou te falar, se uma pessoa assim for eleita, eu acho que não. A gente já pode desistir e ir pra Marte, porque já deu tudo errado aqui na Terra. Dá uma olhada. Me diz se você votaria nesse candidato. Ô, meu brother, eu acho que eu não sei por mexer com política, não. Eu vou atrás do governador, vou atrás do Papa, do rei de Espanha, meu querido. Agora, essas balelas de segurança pública, professor, se eu sabia que uma lâmpada queimada num porte escuro é problema de segurança pública, aí eu vou lá e faço a minha parte. Agora, eu sou contra, professor, bela lá, para nós não confundir as coisas. Eu sou contra os políticos profissionais, que faz da política uma profissão, ficar fazendo balela para enganar o povo. O senhor mesmo, você é professor com o Eduardo em Direito, não é coisa que eu falo? Então o senhor sabe que essa realidade, esses exageros que eu estou falando, que vai salvar a educação, vai salvar a saúde. Se o povo nunca foi no posto médico, professor, se o povo nunca andou de ônibus, está falando em consertar o transporte, está falando em consertar a saúde, está falando em consertar tudo. Desde quando isso vai acontecer, professor? Nunca. Meu sistema é bruto, não vou fazer merda nenhuma, vou trabalhar com o que tem, meu querido. Agora a outra pergunta aí que tive aí, como é que é de infraestrutura? Infraestrutura, senhor? Eu lá vou fazer ponte, vou fazer tudo, senhor. Eu sou sistema antigo. Entendi. O sistema antigo, que não faz absolutamente nada. Estão vendo? Bem-vindos à esquerda. Óbvio, tirando a salvo as exceções, as raras, bem raras, é mais raro que diamante, exceções que tem dentro da esquerda que são aí pessoas boas. Tem. Difícil, mas tem. Mas o resto é mais do mesmo, né? Põe no comentário o que você achou e a gente volta aqui amanhã, daqui a pouco. Um beijo e até lá.